Você lembra da sua primeira oportunidade profissional? Lembra daquele momento que alguém acreditou em você, que abriu uma porta? Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre um programa que desenvolve talentos e fortalece a cooperação, o programa Aprendiz Cooperativo da Coprel. O programa Aprendiz Cooperativo, ele abrange então muitos jovens que estão buscando iniciar sua jornada de trabalho e fazem isso aqui na Coprel com o nosso auxílio. E hoje, para conversar sobre esse programa, a gente vai contar então com a presença da analista de desenvolvimento humano e organizacional, o DHO, que a gente fala, a Betina Canal. Betina, seja muito bem-vinda ao nosso Coprelcast, a esse episódio, para contar sobre esse programa e como que ele é desenvolvido, já que você que lida mais com ele mesmo no nosso dia a dia. Tudo bem? Olá, Eugênia, é um prazer estar aqui falando sobre o programa Aprendiz Cooperativo. Iniciando então contando a trajetória do projeto aqui na Coprel, ele surgiu em 2012, então já são mais de 14 anos de trajetória do programa aqui dentro da nossa cooperativa. E contextualizando sobre o projeto hoje para os jovens que querem se candidatar no projeto Aprendiz Cooperativo, tem que ter de 15 a 24 anos. O projeto hoje, então, ele engloba 4 dias de prática aqui na nossa cooperativa e 1 dia de aula teórica junto à instituição de ensino. E essa aula teórica, ela acontece durante todo o período que eles estão envolvidos com o programa, que é cerca de mais de 1 ano, né? E aí também tem essa vivência prática depois de um tempo de aula teórica. Como é que funciona quando eles entram nesse programa? O que que eles precisam fazer? E quando que começa a ter a prática? Quando eles iniciam na cooperativa, o projeto Aprendiz, eles ficam 20 dias em aula teórica. Após isso, após os 20 dias, iniciam as aulas práticas. Então, eles ficam 4 dias fazendo a prática e 1 dia a teórica. Hoje, a nossa teórica engloba diversos temas, né? E alguns deles são com professores aqui, coordenadores aqui da nossa cooperativa. Então, hoje tem telecomunicações, tem eletricidade básica, geração de energia. Então, são com nossos professores aí que transmitem o ensino para os nossos aprendizes. E quando que isso começou? Sempre foi assim, com esse tipo de aula, sobre as nossas áreas de negócio realmente, ou isso mudou depois de um tempo? Quando eu vim para a área de DHO aqui junto com a minha coordenadora, a gente queria muito customizar o projeto Aprendiz Cooperativo, então a gente foi atrás disso e conseguiu então customizar e voltar das nossas unidades de negócio. Então foi uma conquista de pouco tempo. E vocês percebem que isso fez diferença para a formação desses jovens? Porque eles já chegam aqui na Coprel entendendo ainda mais do que a gente faz aqui. Eles já começam a vivência prática tendo uma noção do que eles estão lidando. Telecomunicações, energia, soluções, comercialização. Então eles já têm essa noção dessas unidades de negócio. Tu percebe que isso fez diferença para eles conforme tu vai acompanhando? Com certeza, porque hoje as aulas que eles tinham na parte teórica era mais voltado à administração, mais administrativos, trabalhos mais administrativos. Claro que é importante entender o cooperativismo, a ética, comprometimento, mas tem também essas disciplinas que englobaram o nosso nicho de negócio, que é onde eles estão inseridos hoje. Então, poder entender um pouquinho lá da telecom, que tem muitos aprendizes voltados a essa área, um pouquinho também da eletricidade básica, que tem hoje aprendizes aí por trás dos bastidores respondendo já cooperantes, então foi muito importante. Tá certo. E como que foi também encontrar esses professores aqui dentro, esses colaboradores, coordenadores que dão essas aulas para esses jovens, né? Como que foi encontrar essas pessoas e trazer para elas uma nova oportunidade de aprendizado também, né? Dar aula, apresentar aquele assunto para aqueles jovens. Como é que foi esse contato e essa decisão com eles, montar os times de professores? Muito bem, então a gente começou abordando alguns coordenadores aqui, né, e eles se disponibilizaram então a dar essa aula, né, então hoje são colaboradores como o Douglas Capini, que já participou aqui do podcast, o Fabiano Petri, também o Pedro Cameira e o João Vitor, então são eles os nossos professores hoje que deram as aulas para os aprendizes e foi muito gratificante. Eles aceitaram, foi um desafio e eles toparam então entrar junto nessa aventura de ensinar os nossos jovens aí, transmitir o conhecimento.
E quando a gente fala de aprendizes, a gente está falando de jovens, então principalmente da faixa etária deles que começa ali nos 15 anos para entrar nesse programa, então significa que eles também conciliam essa atividade com o estudo. Imagino que você acaba se envolvendo muito com essa rotina, né? Para a gente ter uma noção do nosso público externo que está acompanhando esse conteúdo agora, como que é feito, não é só acompanhar como que o programa é desenvolvido aqui dentro da cooperativa, mas você também acompanha os dias de aulas deles, ajuda a programar e planejar que dias que eles podem fazer as práticas, porque tem alguns que vêm de manhã, outros vêm à tarde. Então, tudo isso é para que eles possam conciliar com a vida escolar que eles ainda estão desenvolvendo, né? Ou o início da faculdade também. Então, eu sei que o programa também busca se adaptar à rotina desses jovens para não atrapalhar os estudos e sim fazer todo um equilíbrio, né? Exatamente. Hoje, quem entra no projeto Aprendiz Cooperativo, a única coisa que a gente não conseguiu ajustar foi a mudança das aulas, pra teóricas. Então, eles têm todas as quintas-feiras e é somente no período da tarde. Mas, a gente consegue sim se ajustar, porque tem diversos aprendizes que estudam na parte da vêm na parte da manhã fazer a prática, e tem alguns que vêm no período da tarde. Também tem alguns aprendizes que iniciaram o contraturno agora no terceiro ano. Então a Coprel sempre tenta reajustar, então, para eles poderem ter, conciliar tanto a escola como o projeto Aprendiz Cooperativo. Certo. E aí chega numa etapa também que eles já cumpriram toda essa rotina de atividades práticas, já realizaram a teórica e chega o momento ali de se formar no programa Aprendiz Cooperativo, né? E é nesse momento que muitos ficam aqui, são contratados como colaboradores, né? A gente tem muitos casos de coordenadores hoje que começaram como aprendiz lá atrás, há 10 anos atrás. Então, como que é, Betina? Como que tu vê acompanhando esses jovens essa trajetória, né? Começa aprendiz, mas tem uma oportunidade de efetivação aqui, né, conforme se destaca nas atividades e se enquadra também ali naqueles requisitos ali para determinada área. Como é que isso faz a diferença na vida de um jovem, né, poder começar nesse programa e poder ficar na cooperativa? Hoje, Eugênia, quando a gente inicia já o processo seletivo do aprendiz cooperativo, as entrevistas já estão voltadas diretamente com os coordenadores das áreas. Então, hoje eles já participam do processo seletivo para estar escolhendo o aprendiz, que a gente olha muito para a pessoa certa no lugar certo. Então, hoje o coordenador já participa da entrevista e após isso, eles iniciarem as práticas, a gente faz acompanhamento de 2 conversas, formais durante todo o projeto, que são 2 anos. Após os 5 meses, perto de finalizar o projeto, então eu faço mais uma conversa formal com eles para verificar o que que eles se desenvolveram nesse período, e também ocorre durante esses 2 anos muitas conversas informais, que às vezes o aprendiz acaba me chamando que não está gostando da atividade que está desempenhando, que a gente possa fazer um job rotation para ele poder estar se desenvolvendo em outras áreas. Então hoje os aprendizes que iniciaram naquelas áreas não permanecem até o final do projeto, então eles têm diversos desafios e realocações que ocorrem para eles poderem se desenvolver aqui conosco. Isso faz parte desse objetivo que eu acho muito interessante que a Coprel sempre tem e sempre busca priorizar a pessoa certa no lugar certo. O que que é isso, Betina? Na perspectiva do DHO, o que que significa essa pessoa certa no lugar certo? Qual que é o empenho de vocês para encontrar a área exata ou mais próxima possível daquela pessoa? Hoje, Eugênia, quando a gente faz o processo seletivo, a gente faz a etapa de dinâmicas, aplica então testes comportamentais. Então, isso é tudo analisado lá para quando a pessoa vai para a área, para a entrevista com o coordenador, a gente já está trazendo a pessoa certa para aquela área. Então, é observado tudo isso na parte da dinâmica, os comportamentos, os valores que o aprendiz traz, então, as competências também que ele tem, as habilidades, né, para a gente poder estar alocando ele na melhor posição dentro da cooperativa. Certo. E esses jovens, apesar de eles estarem começando a sua vida no mercado de trabalho, eles também avançam mais em etapas não só práticas, mas também estratégicas. Então, eles também aprendem a pensar como os outros colaboradores e coordenadores da cooperativa. Então, você vê eles transicionando de uma etapa super operacional e indo para o estratégico também, conforme eles vão avançando no projeto?
Com certeza, hoje, junto aos coordenadores que fazem a gestão dos aprendizes, a gente sempre pede para inseri-los, né, tanto em reuniões como treinamentos. Então hoje eles já têm uma posição muito estratégica dentro das áreas que eles estão inseridos. Betina, eu queria que tu me contasse o que que na tua trajetória fez a diferença, qual o conhecimento que tu adquiriu para te conseguir estar preparada e conduzir esses jovens, né? Então, o que que você estudou, para ter essa noção de como, conduzir eles pelo melhor caminho dentro desse projeto e também na Cooperel como um todo, na área do DHO? Hoje a nossa cooperativa, então, proporciona diversos treinamentos, capacitações, formações pra gente, e eu fiz recentemente, foi ano passado, junto com a minha coordenadora para o CBTD, que é o Congresso de Treinamento e Desenvolvimento. Hoje, então, nesse treinamento traz muito para lidar com os conflitos e gerações, né. Nossos aprendizes aqui hoje são a maioria geração Z, então tem outras gerações aqui que a gente está inserindo eles, então essa é uma das questões. E é um dos pontos que tu, segue acompanhando durante todo o desenvolvimento do programa Aprendiz Cooperativo, né, e não só em um ano, mas quando finaliza um, já está prestes a começar o outro também. Então, no teu ver, como que é, essa gestão dessas gerações entre geração Z, que é os jovens que estão entrando, com o millennium, que já está aqui há 40 anos na cooperativa? Como é que é trabalhar junto? A gente vê hoje que a nova geração, a geração Z, ela é muito dinâmica e imediatista, né. Então eles enjoam muito fácil das atividades, então por isso que é importante esse job rotation, né, para eles poderem estar conhecendo outras áreas e se especializando e fugindo do tradicional da monotonia. E agora a gente fala então o que que torna o programa Aprendiz Cooperativo uma coisa especial, né? A gente sabe que por si só essa iniciativa, esse projeto já é um diferencial nas organizações, porque busca introduzir então esses jovens no mercado de trabalho, buscar trazer esses primeiros conhecimentos, como se portar, enfim, como são os primeiros conhecimentos e habilidades que formam um profissional no mercado de trabalho e como que eles podem ir se construindo a partir disso. Então já é um programa muito legal. Mas o aprendiz cooperativo, eu já acredito que tem esse diferencial também pela cooperação, que a gente busca colocar em cada processo, né? Então eles aprendem muito como que é a vivência dentro do sistema cooperativo, que a gente sabe que tem valores mais aprofundados em relação à união das pessoas, a ajuda, o trabalho em equipe e também a contribuição direta para um sistema todo de cooperação, né? Então, em conjunto com outras cooperativas e buscando também que aquele jovem entenda o que que realmente é cooperar, para que ele leve para a vida dele isso, né. Então, o que que tu acredita nessa vivência, ano a ano com os jovens, que a cooperação faz a diferença, assim, na trajetória deles? Tu acha que, por ser um programa de jovem aprendiz dentro de uma cooperativa, vai agregar ainda mais para os valores daquela pessoa? Com certeza, hoje aqui, a Eugênia, eles, se inserem no mercado de trabalho como se eles fossem realmente colaboradores aqui dentro, né, então eles têm uma responsabilidade gigante. Aqui na cooperativa a gente transmite muitos valores do cooperativismo, trabalho em equipe, um exemplo disso foi nas enchentes do ano retrasado, então, que os aprendizes auxiliaram na separação de produtos de higiene, de agasalhos. Eu lembro que eles fizeram um mutirão realmente naquela época para dar conta ali, porque eram muitos agasalhos, e fazer a separação daquelas roupas por categoria, feminino, masculino, criança, né, então realmente os aprendizes naquela época fizeram muita diferença. E nós na equipe de comunicação também já contamos com 2 aprendizes que nos ajudam muito nessas tarefas, muitas vezes operacionais, mas também estratégicas, que elas têm uma outra visão da geração delas, né, o que que tá bombando, o que que não tá, como é que a gente pode se adaptar a diferentes públicos. Então eles ajudam muito também com a perspectiva de mundo deles, né, eu acho que as equipes sentem principalmente isso. Imagina como é que é numa engenharia, né, para eles contribuírem, e até no próprio recursos humanos que vocês trabalham, ter também as aprendizes ali que contam muito, né, contribuem muito naquela jornada. Como é que é para vocês contar como aprendiz, porque vocês também lidam, têm um aprendiz com vocês, né? Hoje, nossos aprendizes e
no geral, como os aprendizes como um todo, nos auxiliam muito nos nossos processos, né. Hoje, ali no DHO, as meninas que trabalham conosco, a Duda e a Rafa aí, elas auxiliam muito na triagem de candidatos, então hoje é muito estratégico, as pessoas que elas vão estar triando e as pessoas que a gente vai estar entrevistando, se elas não triarem, a gente não vai ver a efetividade, né, desse profissional. E hoje eles têm muito domínio da telecomunicação, então eles ajudam muito nas melhorias de processo também das áreas, trazem muitas sugestões e melhorias, então isso agrega muito para a cooperativa como um todo, lidar com essas gerações diferentes. E Betina, qual que é a parte que você mais gosta desse processo todo? Porque a gente acompanha você direcionando várias etapas, né? Então, todo o relacionamento com os aprendizes, organizar os grupos ali com eles, desde as partes mais operacionais como crachá e camiseta, até a formação de cada um nas entrevistas mais formais ali, como é que tá indo o trabalho, se eles estão gostando, se eles estão conseguindo ser úteis ali da forma que eles acreditam, né? Então, qual que é a parte que tu mais gosta desse processo todo? É finalizar o projeto Eugênia e ver a quantidade de aprendizes que foram efetivados. Isso para mim é muito gratificante, porque eu consegui fazer o meu serviço bem feito, que foi desenvolver esses jovens durante o tempo que eles estiveram conosco. Então isso para mim é a parte mais gratificante. E acredito que ver esses jovens se espelhando também nos outros jovens hoje coordenadores que começaram como aprendizes, eles têm exemplos reais aqui de que vale a pena trilhar essa jornada, né? Vale a pena pagar esses pequenos preços ali da primeira vida profissional, daqueles primeiros anos trabalhando, para depois entender que ali pode surgir um potencial, pode ser descoberto um talento, uma comunicação muito bem desenvolvida, ou para a área técnica, né? Um olhar mais analítico, mais curioso. Então é aproveitar o melhor que cada jovem tem para contribuir com a cooperativa, né, fazer parte daquele ambiente. E também toda a comunidade acaba se envolvendo com isso, porque os pais desses jovens, imagino que acompanham muito o processo também por serem jovens, né, por ainda morarem com eles. Então realmente, assim, não é só um processo dentro dos recursos humanos do DHO. Tu realmente entra na vida de cada um deles e faz parte da jornada deles aí. Então, tenho certeza que eles lembram muito de ti também nesse processo, desde a entrada até a finalização do projeto. Até indo para outros lugares para trabalhar também, ou mudando de cidade, por exemplo, também vão ter esses aprendizados, lembrando, comecei a minha trajetória e a Betina me ajudou com esse processo, né? Então, com certeza é um trabalho que faz a diferença, né? Eles são sementes ali, né? Que vão germinar, enfim, que vão avançar e vão se tornar o que eles queriam ser, né? Exatamente. Tem mais algum detalhe que tu gostaria de contar pra gente, alguma curiosidade ou alguma questão do DHO que tu acha que é importante que o público externo entenda? Reforçar, né, o número de aprendizes que a gente teve efetivado nos últimos 3 anos. Então a gente teve uma quantidade de 18 aprendizes, efetivadas e 16 estagiários, então além do projeto Aprendizes, a gente tem o estágio também que é acompanhado por mim. Os aprendizes então que têm interesse em se candidatar a nossas oportunidades, a gente contratou uma turma grande recentemente que finaliza o projeto somente em 2027, porém quem tem interesse pode estar se candidatando no nosso site, no Trabalhe Conosco, faça lá o seu currículo, que ao longo do projeto ocorre as reposições devido ao crescimento das nossas unidades de negócio, então a gente tem que contratar aprendizes, então às vezes a gente nem acaba abrindo o processo seletivo, a gente vai contratando através do nosso banco de talentos, então é muito importante fazer a candidatura por lá. Perfeito, muito legal. Então, quem está acompanhando aqui, que tem algum jovem na família, conhece alguém que já estava buscando essa oportunidade, também pode oferecer, né? E a gente está sempre disponível para esclarecer dúvidas também sobre esse projeto. E a gente trouxe ele para o Coprelcast justamente por isso, para falar um pouco mais sobre como que ele funciona e para falar sobre esse modelo de programa de aprendiz que realmente é diferenciado. Betina, muito obrigada pela tua disponibilidade de falar sobre esse assunto e o Coprelcast está total disposição para falar sobre outros assuntos de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas, que a gente sabe que é super importante, e sobre esse projeto também, que com certeza é um diferencial da nossa cooperativa na comunidade, na região e no município. Muito obrigada e até a próxima, então. Obrigada, Eugênia, obrigada, ouvintes. Obrigada por você ter acompanhado até aqui e até o próximo episódio do Coprelcast. Tchau, tchau.